Então, oi, eu sou a Franciele Vigo, eu me formei em 2006. Durante a faculdade a gente, né, se encanta por várias áreas, mas a ginecologia sempre foi a menina dos olhos, realmente, né? A saúde da mulher, formas de prevenção, a obstetrícia também, obviamente, que encanta, né? Tem a- toda aquela sensação indescritível que é participar do nascimento de uma família, né? E mais significativo ainda, então, entra a reprodução humana, que me conquistou de uma forma, né, única. É, a gente conseguia aliar tanto a tecnologia para trazer uma mudança de vida que traz um impacto tão determinante, foi encantador, né? Então eu segui a minha carreira inicialmente em Porto Alegre, fiz minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz a residência no Hospital de Clínicas e depois eu fui para a Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz a minha formação em reprodução humana. E lá eu acabei ficando como assistente do ambulatório, fiz o meu doutorado também lá, defendi ele em 2018 e depois vim para Caxias para realmente colocar em prática tudo aquilo que eu consegui juntar durante esses anos todos de estudo. Juntamente com a Carla, a gente divide muitos ideais, né? Tem um objetivo de trabalho, uma forma de trabalhar que tem muitas semelhanças. A gente começou então a construir o nosso sonho da Clínica Efeto. E isso então começou efetivamente em 2016. E desde lá a gente carrega nas costas um número muito grande de bebês, de famílias, essa gratidão que a gente recebe, as histórias que a gente acompanha. E é muito legal porque ainda hoje a gente acaba recebendo fotos de bebês que já cresceram, que estão, né, realmente formando a sua vida e a gente se sente muito participante dessa história, né? E teve uma paciente minha que eu nunca vou esquecer, ela me escreveu uma mensagem assim: Fran, o dia que tu estiver te sentindo muito triste, lembra que tu transforma a vida das pessoas. Eu gravei isso porque realmente faz todo o sentido. E eu confesso que eu já pensei isso em muitos momentos difíceis, porque infelizmente o nosso dia a dia não é só de positivos. O nosso dia a dia também é de muito desafio, é de muita batalha, de muito negativo, e a gente precisa seguir em frente ajudando e dando o nosso melhor todos os dias, todas as maneiras. Eu sou a Carla Schmitz, eu sou de uma cidade do interior, que é São Sebastião do Caí, uma cidade que tem pouco mais de 20 mil habitantes. Eu estudei em escola pública na minha cidade, depois fiz o ensino médio na cidade de São Leopoldo, que fica um pouco mais pertinho, e fui para a faculdade em Porto Alegre. Então, ao longo do ensino médio, eu fui me interessando mais pela medicina no primeiro grau, na minha época era primeiro grau. Eu queria ser professora de matemática por muito tempo, sempre fui muito boa com as exatas e mudei radicalmente de área. Comecei a gostar cada vez mais de cuidar, dessa virtude do zelo pelas pessoas, comecei a me identificar cada vez mais e acabei indo então para o caminho da medicina. Não tinha médicos na minha família, então foi uma área completamente diferente para mim. Minha família me apoiou muito na época. Então, acabei passando no vestibular, na PUC, e fiz toda a minha formação médica lá. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer pediatria, eu queria cuidar das crianças. Eu realmente nunca imaginei que eu ia me encantar pela ginecologia e obstetrícia, como foi o que aconteceu quando eu passei, né? Tanto como estudante, mais no início da faculdade, como depois no estágio final, em que eu realmente decidi que seria a área que eu gostaria de seguir. Então, dentro da medicina é uma área que reúne muitas possibilidades. A gente pode cuidar da parte mais clínica, tem cirurgia. Então, é realmente uma área muito ampla, né, do cuidado com a mulher. E dentro disso eu tive bons professores, excelentes professores da reprodução humana na faculdade. Já na faculdade eu me interessei e já fui para ginecologia e obstetrícia com um interesse muito grande pela reprodução humana. Por quê? Porque é uma área
Para quem gosta de exatas, talvez faça um pouco de sentido, porque tudo precisa estar muito afinado. Eu digo que o ciclo da mulher, ele é como uma orquestra, e que o maestro ele tem que estar muito bem alinhado com todos os outros instrumentos para tudo estar funcionando muito bem. E quando não está, como por exemplo, quando a mulher tem dificuldade para engravidar, a gente precisa encontrar aquele instrumento que não está bem afinado para que as coisas funcionem. Então, eu realmente me encantei logo pela área por conta disso. Eu vejo uma beleza muito grande no funcionamento e naquela paciente que não está funcionando, também o desafio para poder fazer funcionar e transformar, no fim, um grande sonho, né, em realidade. Então, acabei fazendo a residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital de Clínicas, que foi onde eu conheci a Franciele. Eu acho que quando a gente vai trabalhar junto com alguém, o mais importante é que tenha valores alinhados, mais do que qualquer coisa, né? O Dr. Nilo, que é a nossa grande inspiração, sempre falou algo que eu concordo muito: a gente tem que ter boas pessoas do nosso lado. O resto a gente vai organizando, se tem alguma diferença pequena, mas ser uma boa pessoa, ter um bom caráter, isso é absolutamente insubstituível. E eu acho que no nosso trabalho, na construção do que a gente faz, isso é indispensável. E a gente sabe que nem sempre é exatamente assim que funciona no mundo de hoje, né? Então, a gente sempre se alinhou muito dessa forma e, né, consequentemente, fomos trabalhar juntas um pouquinho mais tarde. Dentro da residência, eu acabei logo começando o mestrado e acabei fazendo o doutorado também depois, em medicina, estudando reprodução humana, e eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos, no centro que fez a primeira FIV dos Estados Unidos, que é o Jones Institute. Inclusive, na época, Dr. Jones ainda estava vivo, com 101 anos, eu conheci ele, foi uma bela experiência. E acompanhei o serviço para também descobrir que nós não ficamos em absoluto para trás. Talvez pelo contrário, o Brasil tem excelentes serviços médicos em geral e reprodução humana também. Então, eu tenho muito orgulho do nosso trabalho. Eu sei que a gente não faz um trabalho menos eficaz do que qualquer outro lugar do mundo, assim. Tanto que tem muitas pacientes de fora que vêm tratar aqui, maioria brasileira, que sabe o bom serviço que a gente presta, né? Até porque a nossa diferença no exterior é justamente o relacionamento que a gente tem com os nossos pacientes, né? O que a gente ouve de pacientes que já passaram por outros tratamentos fora daqui, fora do Brasil, é a frieza com que se trata a respeito de um assunto que é tão importante, né? Eu digo, nós estamos lidando com um objetivo muito nobre. Essa jornada toda tem que ser levada de uma forma diferente. Eu não posso só falar tecnicamente com um casal. Eu tenho que entender a magnitude de onde eu estou querendo chegar. Então, essa proximidade, esse calor, esse carinho, esse acolhimento que os pacientes encontram, pelo menos conosco, que é um dos nossos objetivos principais da clínica, que é que essa jornada desse paciente tenha uma história bonita do início ao fim. Às vezes a gente não vai chegar no positivo, mas essa experiência tem que carregar uma memória muito bonita. Né, o contato que a gente tem com o casal, a forma de acolhimento, o ouvir o paciente é importantíssimo. E eles relatam para a gente a dificuldade que eles têm disso no exterior, de não serem ouvidos, de não serem compreendidos, de não ter um mínimo de acolhimento, né? Então, esse é um dos nossos diferenciais, sem dúvida nenhuma. Até porque o estrangeiro, num geral, tem essa frieza como normal, né? A gente é que é mais caloroso, então É acho que verdade. isso O sangue deve latino. Não, sim. E bom, só para finalizar, depois que eu voltei, logo depois a Franciele voltou de São Paulo, nos encontramos. Então vocês trabalhavam juntas e se dispersaram. Sim, a Terminou a Fran. residência são 3 anos de ginecobstetrícia, e aí eu logo passei em São Paulo. Uhum. E eu fiquei 4 anos em São Paulo. E aí aí demorei para voltar, né? Eu fiquei aqui, nesse meio tempo fiquei meio ano fora. Mas isso vocês não tinham combinado nada? Tipo, no futuro vamos... Não. Foi meio... Não. Aconteceu. É, Aconteceu.
E aí a gente começou efetivamente mesmo ali em 2016. 16. A gente encontrou o Dr. Nilo, né, que é um grande, se não o maior, um dos maiores idealistas dentro da reprodução humana. Ele carrega uma paixão por fazer realmente as coisas darem certo, né? Para além do que aparece para os outros, ele está preocupado com a estrutura, o cerne daquilo funcionar bem. Então, ele nos inspira sempre. Eu fico muito feliz de estar junto com ele. Ele ensina muito como ser humano e como alguém da área da reprodução. E a gente sabe que a gente tem um laboratório incrível, né, que nos aporta e ajuda realmente a fazer com que a gente tenha tantos positivos. Gostaríamos que fossem todos positivos. O Dr. Nilo também batalha por isso, mas os negativos fazem parte e eu acho que é muito aquilo que a Franciele estava falando, que a gente precisa fazer com que o caminho seja o mais claro, o mais leve possível, para que, sim, pode doer um pouco olhar para trás, mas que haja muita tranquilidade em relação às decisões que foram tomadas, em relação a tudo que foi feito, né? Fazer tudo o que depende da gente. Há coisas que, infelizmente, ainda não dependem, mas eu sempre digo que o que depende da gente, todos os pacientes podem estar muito tranquilos que vai ser feito da melhor forma do ponto de vista técnico, da melhor forma do ponto de vista humano, porque a gente está sempre trabalhando para poder prestar um bom serviço, a gente ama o que a gente faz, né? Além de sermos boas pessoas, como eu estava falando antes, a gente tem um amor por esse trabalho tão incrível que realmente transforma tantas vidas, a gente já faz parte de tantas histórias, de tantas famílias, e isso é algo que não tem preço, né? É algo de muito, muito valor. Muitas pacientes perguntam, né, qual é o melhor, qual é o principal critério para que se escolha uma clínica de reprodução? O que eu vou usar como o fator definidor? Afinal, existem vários profissionais que trabalham com essa área atualmente. E muitas pacientes são muito abertas comigo, às vezes nas consultas, e me perguntam: por que eu tenho que ficar aqui? Por que eu não vou para outro lugar? Eu tenho condições de ir para a Espanha ou de ir para São Paulo? E eu sou muito objetiva, né? E eu falo porque eu acredito nisso. Você tem que estar num serviço onde você se identifique com o profissional que está te acompanhando. Em que aquela pessoa que está na sua frente lhe traga a transparência, a tranquilidade, a qualidade técnica e o acolhimento que você precisa para passar por um processo desta magnitude. A gente vai buscar um profissional competente em qualquer área que a gente vá, independente de ser na medicina. Lógico que na medicina a gente tem um impacto muito grande, especialmente na área em que a gente trabalha. Mas esse conjunto de 4 características tem que estar junto. Então, a paciente tem que estar tranquila, não pode ter nenhuma sombra de dúvida de, mas eu acho que não é por ali. Conversa. E a melhor forma de conseguir saber se você está com a pessoa certa é conversando. E por isso que a gente insiste tanto e se coloca tanto à disposição das pacientes. A gente tem abertura pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo próprio Instagram. A gente se coloca muito à disposição para trocar ideias, para conversar com a paciente e ela vai sentir se realmente esse é o caminho que ela está buscando, que ela está procurando. E a nós nos cabe ouvir, tentar entender, identificar quais são as dores e tentar saná-las. E aí o relacionamento médico-paciente vai ser uma experiência muito feliz, muito gratificante. Mas a reprodução humana tá para além disso, né, também. Porque muitas vezes as pessoas também deveriam olhar um pouco como isso uma questão médica, né? Isso não é demérito, a pessoa não é pior, ela não fez nada para merecer aquilo, não é uma punição, é uma questão médica que a gente precisa investigar com um bom profissional médico, mas envolve muito sentimento e muita emoção. Então a gente precisa de alguém que justamente traga essa visão de cuidado, do carinho, né? De muitas vezes como colocar um resultado, como colocar a necessidade de um exame. Então é uma área sensível, mas é uma área médica. Então às vezes olhar de uma forma um pouco mais objetiva, até para não perder tempo.
tempo, né? Porque a pessoa não quer olhar para aquilo, acha bom, mas toda mulher. Essa semana mesmo eu ouvi, nossa, eu pensei que toda mulher, quando quisesse engravidar. Quantas pessoas pensam isso? Ainda tem gente que pensa. Muita A gente. maioria das pessoas pensa assim. E o mundo em que nós vivemos mostra as coisas de uma forma muito encantada, de uma forma muito mágica, onde tudo é possível do jeito que você sonha. Infelizmente, não é tão fácil assim. Pode ser que você consiga exatamente o que você sonhou, da forma que você sonhou, mas às vezes a vida vai trazer desafios e isso vai acontecer com absolutamente todos nós. A área da reprodução é um desafio, é uma questão médica, é uma questão que tem solução. A questão de ter tanto medo de encarar essa situação é que nos preocupa, porque é uma frase que eu repito muito: a gente precisa respeitar o nosso tempo, mas não podemos perdê-lo. E, infelizmente, a mulher tem um relógio biológico que precisa ser respeitado de uma forma muito, muito significativa. Então, existe uma resistência, né, de buscar o atendimento médico, de buscar ajuda a respeito da reprodução, porque parece que isso é da cabeça. Tá ansiosa, daqui a pouco engravida. Não, isso é uma questão médica, precisa ser olhada, existe caminho, existe tratamento, olha que maravilha. É uma questão onde eu consigo tratar. Não é assim, eu vou fazer um diagnóstico e sinto muito, não tenho nada para te oferecer. Não, eu tenho um tratamento e um tratamento que funciona muitíssimo bem. Existem mais de 8 milhões de bebês no mundo nascidos desta técnica. Por que não usar isso se está à nossa disposição? E essa questão do conhecimento assim, é algo que deveria ser tão mais divulgado, tão mais propagado, que é o planejamento reprodutivo, que é falar sobre isso, é dizer o quanto a idade vai impactar, é falar sobre congelamento de óvulos, que a gente fala e fala e fala de novo e parece que não chega ainda em todo mundo que deveria chegar, porque isso vai fazer toda a diferença. Bom, eu tive uma paciente agora, acho que faz uma semana, que ela começou a tentar engravidar com 25. Quantas mulheres começam com 25? Ela chegou para mim com 29, ela já estava tentando há 4 anos, mas ela tinha 29 anos. O que aconteceu? Ela tem 16 embriões. Qual paciente que tem 16 embriões? Uma paciente que vai começar a sua vida reprodutiva muito cedo, que é a minoria. Então, essa... 16 embriões é pouco, é muito. Isso é maravilhoso. A gente conta dos dedos os pacientes que têm esse tipo de contagem. Sério? Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é atender mulheres ao redor dos 40 anos que estão considerando a possibilidade de repente, engravidar. Porque, na verdade, o que elas enxergam? Que a gente pode fazer o que quer, que nós somos donas do nosso nariz, e se a gente quiser engravidar com 40, 41, 42, vai ser tudo muito fácil, porque ela planejou assim. Vida reprodutiva não é assim. Então, o nosso dia a dia vai ser lidar com uma questão biológica. Nós fomos programadas a ter uma falência ou uma insuficiência ovariana a partir dos 35 anos. A gente começa a ter uma perda muito importante da nossa quantidade e da qualidade dos óvulos muito cedo. Com 35 anos, muitas mulheres, quiçá, consideraram se vão querer ou não ter filhos, estão construindo uma carreira, vão viajar, vão fazer um doutorado, vão fazer qualquer outra coisa. E a maternidade não está nos planos. Quando tudo se organiza, ela está lá beirando os 40, e aí o que a gente tem? Uma baixa reserva de óvulos, que por consequência vai me trazer uma quantidade menor de embriões. Isso não é, de uma forma assim, uma surpresa num tratamento. É o esperado, biologicamente é o esperado. Diferente de uma paciente de 29, 25 anos, que vai trazer consigo, na grande maioria das vezes, uma reserva ovariana maravilhosa, que vai me trazer um resultado maravilhoso. E aí entra algo que a gente também tem trabalhado muito, a gente sabe que tem uma importância, e eu tenho visto mais, que é o papel do ginecologista nesse planejamento. Quer dizer, hoje já tem o ginecologista que começa a pedir um exame que é fundamental, que é o hormônio antimileriano, que é um exame de sangue, simples de ser feito, ele não tem um custo elevado, em que eu consigo avaliar a reserva ovariana
para cada paciente. Porque como a Franciele estava falando, quer dizer, eu espero que uma paciente de 29 anos vai ter uma boa resposta, mas não é sempre assim. E como que eu vou saber? Como eu vou saber como é que está a reserva ovariana? Através, né, da dosagem sérica de hormônio antimileriano, que muitas vezes o ginecologista vai pedir. A paciente vai lá uma vez por ano, vai cuidar da sua saúde geral. Também é importante pensar. Só que tem outro ponto, né, que a Franciele sempre comenta também que é verdade. Que às vezes as pacientes não querem. Dizem, não, mas eu não quero ter filho. Mas isso é algo que eu não penso. Não pensa agora. Mas como é que vai ser daqui a alguns anos? Não custa, ou custa muito pouco fazer o exame, e às vezes é impactante. Quer dizer, eu acho que está tudo certo, eu me deparo com uma reserva, uma quantidade de óvulos menor para minha idade, às vezes pode acender uma luz ou disparar um gatilho de alguma coisa que eu não estava pensando antes. Então, é conhecimento, é informação, e isso sim vai trazer o verdadeiro poder que todas as mulheres procuram de decisão e de poder se planejar e poder, enfim, lá na frente fazer o que realmente quiser com a liberdade de ter tomado as decisões certas no passado. Quando a gente fala de preservação de fertilidade, congelamento de óvulos, planejamento familiar, eu estou criando um problema para uma paciente que não existe. Ela está bem. Ela está lá com seus 30 e poucos anos, vivendo muitíssimo bem e ela não tem nenhum problema na vida dela. Quando eu vou e trago esta situação, eu estou trazendo um problema. Então, óbvio que a pessoa que está lá do outro lado vai dizer, eu não quero criar um problema que não existe e que pode ser que não venha a ser um problema na minha vida. Mas, por outro lado, eu tenho que entender que eu estou numa janela de oportunidade em que eu posso prevenir um grande problema. Existem várias formas que a medicina reprodutiva ajuda as mulheres, mas existe uma limitação. Reserva de óvulos, nós nascemos com esta reserva e ela vai decaindo gradativamente e eu não tenho forma de parar esta perda de uma forma natural ou espontânea. A única forma que eu tenho de preservar a minha fertilidade é congelando os óvulos. E a maioria das mulheres não despertam com o desejo da maternidade antes dos 40 anos. E isso vem acontecendo de uma forma cada vez mais frequente, é impressionante. E aí eu digo que eu pareço assim, aquelas senhoras, né? Eu digo, olha, a vida muda, os objetivos mudam. E elas me olham, não acreditam muito. Mas eu conto muitas histórias de pacientes que voltaram e disseram, bah, ainda bem que eu te ouvi. Porque realmente, da noite para o dia, começou a acontecer um desejo, eu comecei a ver minhas amigas, eu comecei a ver o mundo que me cercava e eu descobri que eu estava pronta para a maternidade. Que bom que eu tinha congelado os meus óvulos, que bom que eu tinha feito tudo que estava a meu alcance para ser feito. Caso contrário, hoje eu teria um problema. E uma coisa que é bem interessante que os estudos, porque o congelamento de óvulo, de uma forma bem eficaz, já vem sendo feito, né, há um par de anos, então não é algo novo, né, é algo que já tem aí uma história. E a gente sabe que a minoria das pacientes vão usar os óvulos. A minoria vai usar, mas nenhuma paciente se arrepende. Por quê? Porque congelar os óvulos não te obriga a ser mãe, não te obriga a usar eles depois. Te dá o poder de decidir lá na frente. Muitas vão engravidar espontaneamente, não vão precisar usar os óvulos. Quer dizer, aquela mulher que não encontrou o parceiro ainda com quem quer ter filhos, congela o óvulo, às vezes encontra e engravida espontaneamente. Ou, bom, não sei se quero ter filhos, e lá na frente decide que não quer. Ou aquelas que podem não ter encontrado ninguém e fazer uma produção independente. Então, são N possibilidades. O fato é que é muito difícil ter aquela paciente que se arrependa de ter feito. Mas o que eu sempre digo para as pacientes, que também precisa ficar muito claro, é que congelar óvulo também não é garantia de que vá ter o filho lá na frente. Então, assim, quanto antes eu fizer, mais cedo eu congelar, maiores são as chances de que dê certo lá na frente. Mas garantia, realmente garantia, olha, você está preservando, às vezes até preservação de fertilidade, a gente tem que cuidar, porque a gente está preservando, é uma grande possibilidade, mas não há uma garantia. E tem pacientes, inclusive teve uma, num congresso americano, que ela colocou o relato dela, ela congelou os óvulos e
acabou tendo que ir para ovo doação depois, porque os óvulos dela não foram eficazes o suficiente para ter filhos. Mesmo congelando cedo. Mesmo. Ela não congelou cedo, aí é que tá. Por isso que a gente sempre fala, é informação correta. Se eu congelar antes dos 35 anos, a chance de dar certo é muito grande. Se eu congelar entre os 35 e os 40, ainda é uma boa chance, mas não é 100%. Então, quanto antes fizer, vai ter uma chance maior de funcionar lá na frente. E sempre tem o plano B, né? Quer dizer, não congelei ou congelei e não deu certo, sempre tem um caminho bem bonito pra gente trilhar aí para ter um final feliz, e a ovodoação é um deles. O que eu sempre trago também sobre o congelamento de óvulo é uma melhora na qualidade de vida das pacientes. Especificamente do quê? A mulher carrega uma pressão. Mesmo que ela diga eu não quero, tem a mãe, tem a tia, tem a amiga. E aí? E aí? E aí? Aí às vezes, ou então, ao contrário, tem um desejo absurdo de ser mãe e não encontrou a pessoa ainda. Então, cada relacionamento que ela vai começar traz um peso, uma carga de será que é agora a pessoa? Então eu tiro uma pressão, eu tiro um peso da vida dessa paciente que não tem preço. E esse é o relato que eu mais ouço, é a tranquilidade, é a paz de espírito que o congelamento de óvulos traz para essas mulheres. E da mesma forma, acho que mesmo essa situação em que ela me diz, olha, eu tentei com os meus óvulos eu congelei e não deu certo, isso vai trazer para ela outra sensação. Bom, eu fiz o que me cabia. Eu congelei, não deu certo. Tudo bem, eu tive que ir para o plano B e tudo bem. Mas aquele tantão da vida que nos cabe, ela fez da melhor maneira possível. Então, eu acredito muito que o congelamento de óvulos seja uma ferramenta de melhora da qualidade de vida da mulher moderna. E isso não tem discussão. Ele pode não me trazer o 100%, mas ele melhora a vida das mulheres e nós, como profissionais de saúde, temos que mirar nessa melhora de qualidade de vida. E a Fran falou algo, né, que realmente não tem preço. Na verdade, tem um preço, mas é muito menor do que a maior parte dos pacientes imagina. Isso também é um ponto importante. Quer Sem dizer, dúvida. quanto que custa para eu congelar, né? Vai depender da idade, da reserva ovariana, mas não é um investimento muitas vezes tão alto quanto a paciente imagina do ponto de vista financeiro. E além disso, a paciente não precisa parar a vida para fazer isso. Quer dizer, dá para continuar trabalhando, dá para continuar com as suas atividades. O acompanhamento que é feito, ele é rápido. Quer dizer, em 15 dias, 17 dias, eu comecei, tratei, acompanhei e já tenho meus óvulos congelados. É super rápido. E dentro desses 15, 17 dias, o acompanhamento mesmo, que é ecográfico, às vezes é 10, 15 minutos que a paciente vai ter que despender para fazer. E o único dia que realmente é um dia que a paciente vai ter que dedicar para o congelamento é o dia que é feita a coleta dos óvulos, que é feita uma anestesia, mas é uma sedação. É uma sedação como de uma endoscopia, de uma colonoscopia, super tranquila, mas é um dia que não dá para trabalhar. Então, é um investimento, às vezes, financeiro que não é tão alto, e nem de tempo, né? Porque tempo também é dinheiro. Também não é tão alto quanto muitas pacientes imaginam. Então, é mais simples. É para simplificar a ideia, desmistificar a ideia de que, às vezes, não, mas eu vou ter que tratar meses, ou vou ter que fazer algo que, né, realmente demande muito, e não é assim, né? E vale a pena se informar. Cada protocolo vai depender de cada paciente, né? A gente precisa individualizar. Às vezes a paciente, mas quanto que custa para mim? Ou como é que vai ser para mim? Bom, para ti eu preciso te conhecer, né? Eu posso dar uma ideia, mas realmente, como é que o teu organismo funciona? Como é que a gente espera que tu vai te comportar? A paciente precisa consultar, mas vale muito a pena, porque eu concordo com a Fran, o tirar o peso, né, da pressão, do tempo, que o tempo não para, é algo que realmente vale muito a pena ser investido. Hormônios e seus mitos, né? A reprodução humana carrega consigo muitas ideias ruins a respeito do uso hormonal, né? De efeitos adversos a longo prazo. As pacientes relatam, né? Eu acho que eu vou ficar louca, eu vou engordar, daqui a uns anos eu posso ter alguma doença, o meu ciclo vai bagunçar, ou eu vou perder os meus óvulos.
né? Então, elas trazem muito desses mitos e na conversa, na consulta, é justamente o momento em que a gente vai conseguir, passo a passo, explicar para essa paciente que esse período de 10 a 12 dias não vai trazer nenhum tipo de repercussão dessa magnitude na vida dela. Ela vai se sentir um pouquinho mais inchada? Vai, porque é o nosso objetivo. Mecanicamente, eu quero que, ao invés de ela ovular eu quero que ela ovule o maior número possível de óvulos. Mas isso tem um período limitado de tempo, isso não vai trazer repercussão a longo prazo, isso não vai trazer de forma nenhuma prejuízo para a vida dessa mulher, nem do ponto de vista clínico e nem do ponto de vista reprodutivo, porque existe uma dúvida muito frequente. Bom, então se eu vou congelar os meus óvulos, significa que eu vou ficar sem eles. Então eu vou entrar na menopausa? Como é que funciona? Qual é o objetivo, né? Qual é a ideia atrás do congelamento de óvulos? Nós, mulheres, todos os meses, nós gastamos muitos óvulos que nós não usamos. Nós ovulamos quando ovulamos, se não estamos usando nenhum método contraceptivo, e todo o restante vai ser jogado fora. Então, nós aproveitamos melhor o que aquela mulher já está produzindo. Né? Com a suplementação de hormônios, eu consigo estimular todos aqueles óvulos que, ao invés de eu perder, eu vou usar. E no mês seguinte, ela vai manter o seu ciclo hormonal exatamente da mesma maneira. Já que estamos falando de mito, agora aproveitando, eu sempre ouvi dizer que a mulher que usa o anticoncepcional por muito tempo tem algum problema com fertilidade no futuro. Isso é um mito? Coitadinho do anticoncepcional. É verdade, porque assim... Ele carrega culpas que não têm nenhum fundamento. O método contraceptivo, ele é um método contraceptivo. Por que a mulher tem que usar a pílula todos os dias? Porque se ela esquecer 1 ou 2, ela vai engravidar. Então, como é que a pobre da pílula vai ter culpa de uma infertilidade que pode acontecer daqui a sei lá quanto tempo? Então, isso é um mito. A pílula contraceptiva não tem nenhum tipo de relação com infertilidade. E outra Nossa, coisa fala muito. que eu achei que era o que tu ia perguntar, porque tem um pouco a ver com o congelamento de óvulos, que algumas pacientes acham que usando pílula elas estão popando. Quer dizer, eu usei pílula há muito tempo, eu popei óvulos. Nossa, isso eu não tinha ouvido falar. Porque, na verdade, esse mecanismo que a Fran estava falando, que todos os meses o ovário ele oferece um time e um vai crescer e os demais vão ser jogados fora, isso acontece ininterruptamente se eu usar pílula, se eu estiver grávida. Quer dizer, se eu tô grávida, eu não tô usando óvulo, o ovário nunca para de descartar óvulos. Pelo menos até hoje, né? A gente gostaria muito de descobrir alguma coisa que fizesse parar o tempo. Mas não para, então não existe poupar óvulos. Os óvulos estão sempre sendo descartados. Só o que ele faz é ir diminuindo com o tempo a quantidade de óvulos que ele libera. Na verdade, o time vai sendo cada vez menor. Cada vez menor. Então, quando eu sou jovem, eu vou lá e apresento 20 folículos todo mês. Aí, quando vai avançando a idade, às vezes a gente chega com 40 anos, as pacientes. Se tem 6 ali, 7, às vezes a gente já tá bem feliz. Porque às vezes vai ter 1, às vezes vai ter 2. Então, é isso que vai mudando com o avançar da idade. E não importa a idade que entrou, que começou a menstruar. Essa é outra pergunta. Quer dizer, importante. eu menstruei mais tarde, quer dizer que eu vou entrar na menopausa mais tarde? Não interfere também. Então, são mitos que existem que se acha que vai ter mais óvulo e, na verdade, o processo, ele não muda, pelo menos por enquanto. Eu consigo gastar mais rápido, isso eu consigo. Como assim? A paciente que fuma, existem alguns trabalhos que trazem o dado de que ela pode antecipar a sua menopausa em até 4 anos. Não sabia disso. Depois entram outras situações muito mais específicas, como quimioterapia, radioterapia pélvica, cirurgias muito agressivas. Aí são casos que saem um pouco da rotina. Mas assim, eu tenho como acelerar a perda, mas eu não tenho como pará-la. A única forma é o congelamento de óvulos. E mesmo nessas pacientes, especialmente essas que vão passar por quimioterapia, que isso infelizmente é uma situação que a gente anda vendo com uma frequência cada vez maior, né? Pacientes jovens com diagnósticos de neoplasias que precisam de tratamento quimioterápico, o congelamento de óvulos cabe como uma luva nesse tipo de situação, para que antes que a paciente se submeta a esse tipo de tratamento, eu consiga guardar estes óvulos. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Se eu descobrir, tomara que não, né? Mas se eu descobrir alguma doença, alguma coisa que eu precise passar por quimioterapia, antes do procedimento eu preciso congelar os meus óvulos. Exatamente. E a gente tem protocolos que garantem a agilidade necessária para que o teu prognóstico da doença mais importante não seja afetado. Então, eu consigo fazer o congelamento iniciando em qualquer fase do ciclo,
congelo, preservo e a paciente vai seguir o seu tratamento de uma forma que não vai ter nenhum tipo de prejuízo para a saúde. Especialmente em casos de câncer de mama, a gente já tem muitas seguranças desses protocolos. E ainda existe muita dúvida, porque normalmente o câncer de mama é uma doença hormônio dependente e nós estaremos fazendo um tratamento que usa hormônio. Mas eu tenho um protocolo específico para isso, em que eu consigo proteger a mulher desses níveis mais altos de hormônio que um estímulo ovariano traz. Então, eu não mudo a história da doença dela, não pioro o prognóstico e trago novamente qualidade de vida. Nossa, Porque isso eu deve tenho- ser fantástico. A gente tem taxas de cura, de sobrevida maravilhosas de tratamento atualmente. E essa paciente vai querer no futuro construir a sua família, ela vai querer ter a possibilidade de engravidar. E se esse não foi passado, não foi conversado com ela, ela vai ter que usar outras alternativas. Mas a gente entende que o plano A sempre é usar os seus óvulos. Então, o congelamento de óvulo também cabe nesta situação. E uma coisa que a gente vê na vida real, né? A notícia do câncer é muito impactante. A paciente fica devastada, ela tá com medo de morrer. Imagina. E aí você vem com a questão da preservação de fertilidade, e a paciente, não, eu quero viver, eu quero. Mas há que ter calma nessa hora. É difícil, mas assim, tem que ser vista a luz, né? Porque a grande maioria com diagnóstico precoce vai curar. E pensar lá na frente, porque faz muita diferença. Então, o médico ele tem que apresentar essa possibilidade e a paciente tem que pensar um pouco, né? A gente vai estar ali para ajudar, mas a gente sabe do impacto enorme que tem uma notícia do câncer no paciente jovem, que não é o que ninguém espera que vai acontecer. Mas as taxas de cura são altas, como a Fran falou, não vai de forma nenhuma diminuir taxa de sobrevida ou qualquer coisa, taxa de cura, fazer o tratamento da preservação da fertilidade antes. E a diferença no futuro é enorme. E se uma pessoa descobre o câncer muito cedo na vida? Tem algumas Não tem como técnicas mais congelar? experimentais, a gente pode congelar tecido ovariano. Aí a paciente vai ter que passar por uma cirurgia, tirar um pedacinho normalmente uma videolaparoscopia, né, que é menos invasiva, se retira um pedaço desse tecido ovariano, ele vai ser criopreservado e no futuro esse tecido ovariano tem que ser reimplantado nessa paciente. Chocada. Nos Estados Unidos tem, em Nova York, tem um grupo de estudo muito forte a respeito disso, mas ele ainda entra como experimental. Hoje isso não é feito ainda. Se faz, mas de uma forma mais em protocolo de pesquisa, não é uma prática clínica como o congelamento de óvulos que a gente faz aqui de uma forma muito mais corriqueira, mas tem essa possibilidade também. Porque às vezes a pessoa pode descobrir que tem câncer com 14 anos, né? Menos ainda. O problema é quando não É- começou a menstruar ainda, né? Pré-púbere, né? Se Aí, já começou a menstruar, Não tem em problema. princípio, dá para estimular e dá para fazer a coleta. Aí é muito melhor, é muito mais eficaz, né? A gente já conhece a técnica, mas é uma notícia, né? Bem impactante, mas tudo precisa ser pensado, né? Para depois não ter nenhum tipo de arrependimento. aproveitando que a gente tá nesse assunto, não sei se vocês viram esses dias um assunto que chocou a internet sobre uma menina com câncer em estado terminal grávida. Eu não vi. Eu vi essa história, eu confesso que eu não me interei sobre ela, porque eu acho que tem muito ruído de comunicação sobre o que está acontecendo, né? Então, essa menina, eu tava acompanhando a história dela, enfim, ela descobriu câncer antes dos 13 anos, bem nova, Que assim. câncer que é? Então, Tu Não entende que lembro. já começa aí começa aí, o né? tipo de câncer que é. Aí pode ser uma. Mas o que aconteceu? Ela tá grávida, ela engravidou essa guria com câncer terminal, porque as notícias são assim: câncer terminal, engravidou. Isso aí. E aí agora parece que nasceu o bebê? Não Não sei. sei se já nasceu, mas eu não enfim. sei, mas aí aí as pessoas começam, né, a tirar pedra. Isso. Como é que tu pode engravidar sabendo que tu vai morrer e tu vai É. deixar uma criança? Mas o que acontece? Ela foi em um dos maiores podcasts do Brasil. Foi aí que eu conheci ela. E o apresentador chorou com a história dela. Tava contando que agora ela só tava em cuidados paliativos, porque ela tentou fazer alguns tratamentos que ela morria de dor, não conseguia levantar, não conseguia caminhar, enfim. Então ela tinha desistido e tava só em cuidados paliativos. E aí, ela foi lá, todo mundo chorou, o Brasil inteiro ficou emocionado com a história. E passou-se um tempo, ela disse que tava grávida. Aí todo mundo ficou, mas tu não tava pra morrer e engravidou? Como assim, né? Tu não fez quimioterapia, isso afetou nos óvulos, não afetou? Ai, não sei. É que, Aí, a quimioterapia, ela
passar por um tratamento de quimioterapia não é sinônimo de que você vai ter falência ovariana. Existem vários fatores que vão definir isso. A idade da paciente, a reserva de óvulos que ela traz e o protocolo de quimioterapia que vai ser usado. E mesmo assim, eu vou ter que acompanhar essa paciente. Muitas vão ficar por um período em amenorreia, que a gente diz que é sem o funcionamento ovariano, sem menstruar, e podem voltar. Algumas não vão voltar, mas é muito individual. E assim, tem câncer que passa pro bebê, né? Pois, sério? Tem metástase que Ah, passa sim, via. sim, sim, Imagina, sim. tu tá com câncer, Não pode, sabia o disso. tumor pode implantar no bebê. Nossa, então essa discussão é mais séria ainda, né? Essa da menina, aí todo mundo começou a se questionar. Será que era verdade que ela tinha não câncer? Será que não era? Aí entra assim, né, toda a quantidade de informação que nós recebemos atualmente é absurda, é demais, inclusive. E aí se perde o que é de verdade e o que não é de verdade. E aí entra o quanto que pode ser prejudicial para as pacientes. Porque se elas enxergam uma paciente que engravida, eu acordei com 50 anos e eu estava grávida. Pode acontecer? Pode, mas é a ponta da curva. Isso não é a rotina. Então, óbvio que a gente não tem que se desmerecer, mas temos que entender que existe uma média, onde as situações acontecem de uma forma mais frequente. Engravidar espontaneamente aos 50 anos, ou com mais de 50 anos, Mas é possível não é a engravidar regra. espontaneamente? Possível sempre Possível mas é muito muito raro. Então eu não posso me basear pelo evento único e dizer, bom, então comigo acontecerá dessa forma. Não posso. Se acontecer, maravilha. Mas qual é a grande quantidade? Qual é a maior chance de acontecimento? Que a partir dos 40 anos você tem uma dificuldade cada vez maior. Inclusive, agora que a Gisele Bündchen tá grávida, né? Também é um exemplo disso. Muitas vezes as mulheres, no geral, veem essa história. Isso. Eu não sei se ela divulgou. Não falou nada. Falou nada a respeito, que eu respeito. achei até bem adequado. Obrigada, né? Bem Quer adequado, dizer, mantenha-se calada. sim, tô grávida, é possível engravidar, tem vários, mas não importa, porque assim, por que que a Gisele Bündchen é uma referência em reprodução humana? Ela é linda, ela é uma modelo incrível, mas procura o teu médico para falar sobre isso. Não importa se é Gisele Bündchen, se é Meryl Streep, elas são pessoas que fazem bem o que elas estão fazendo, mas a referência para a medicina tem que ser aquele que tem o conhecimento médico. Fantástico. É ótimo ver a realidade, é maravilhoso ver que a gente consegue engravidar depois dos 40, que as mulheres conseguem engravidar depois dos 50, são mulheres maravilhosas. Agora, se você quer saber conhecimento, tem que saber a fonte, você tem que saber onde está buscando. E, claro, né, como eu disse, essas experiências da vida real também são muito legais porque mostram que isso é possível. Porque, por exemplo, ovo doação, né, que é um ponto que é, quando a gente fala em idade mais avançada, ele tem que ser tocado. Quer dizer, eu posso engravidar com mais de 50, muitas vezes, na grandíssima maioria das vezes, eu vou precisar de gameta doado, eu vou precisar de óvulo doado. O que é o gameta? É o óvulo. Gameta é óvulo. Gameta feminino é o óvulo, gameta masculino é o espermatozoide. Então, se eu sou, muitas vezes, uma pessoa conhecida e eu abro isso, quer dizer, eu engravidei a de ovo doação, palmas. Eu acho que é muito valoroso, porque desmistifica, né? Quer dizer, não tem problema nenhum, ovo doação é uma ferramenta linda, incrível, maravilhosa. Como que funciona na prática a ovo doação? Eu tenho 2 caminhos para ovo doação hoje aqui no Brasil, né? Que é legal. Uma delas é ovo doação de um familiar de até 4º grau, que aí, obviamente, não vai ser anônima. Quer dizer, eu tenho uma irmã, eu tenho uma sobrinha, eu tenho uma prima que quer me doar óvulos. Isso é possível a partir de 2022. Antes era proibido no Brasil. Antes não podia. Antes era só o segundo caminho, que é a doação anônima, em que eu vou tentar encontrar alguém que tem as características o mais semelhantes possíveis comigo. Aquilo, né, eu vou receber um perfil que, se eu achar que tá ok, perfil descritivo, quer dizer, eu não vou ver a foto da pessoa e eu não vou saber quem é essa pessoa, e eu vou receber óvulos, né, quer seja de uma forma anônima, quer seja de um familiar, eu vou receber uma única célula e eu vou transformar aquilo em uma vida. Então, às vezes eu digo, mas eu não vou ser a mãe. Eu digo, gente, você está recebendo uma célula
e você vai transformar isso numa vida. O que que é mais maternal do que isso? Até porque eu acho que a maternidade pode se expressar em inúmeras formas, mas nessa, para mim, fica muito claro. E é claro que isso tem que fazer sentido para cada um, mas o papel, né, da maternidade na epigenética também, que daqui a pouco é algo que a Fran pode falar um pouco, é algo maravilhoso, né? Eu digo muito para os pacientes, engravidar é uma coisa, ser mãe é outra completamente diferente. Porque o maternar, o cuidar, envolve tantas outras coisas. O engravidar é um ato de uma forma muito mais clínica, né? Mas o ser mãe envolve amor. E eu digo que a ovodoação é um dos tratamentos que eu considero mais lindos da reprodução humana, porque envolve amor em absolutamente todos que estão envolvidos nessa história. Né, de quem está buscando, de quem está doando, do pai que também está participando, daquela família, às vezes, quando tem as doações familiares, né, que estão todos, assim, em comunhão, em prol daquele objetivo. Então, é um tratamento que é rodeado e cercado de amor. A gente faz tratamentos de ovodoação com muita frequência e vai fazer cada vez com mais frequência, porque as mulheres estão aumentando a sua idade, né? A idade materna está aumentando. E isso vai se tornar uma realidade até que venha uma nova ferramenta para tentar mudar ou trazer novas possibilidades. Mas a ovodoação, ela envolve muito a questão que a Carla comentou da epigenética, né? Quem nós somos não vai ser baseado única e exclusivamente naqueles nossos cromossomos, naquela nossa dupla fita de DNA. Nós somos muito mais do que isso. Quem nos criou, quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, o que ela sentiu, o que ela comeu, o que ela ouviu, tudo isso vai ter interferência e vai moldar quem nós somos. O ambiente influencia O muito. ambiente influencia tudo e a gente está vendo isso desde a embriologia, né? Agora na faculdade eu estou revisando muitas coisas e eu vejo que desde a embriologia, desde o momento que uma célula vai se transformar numa célula de pele ou numa célula do coração, desde lá o ambiente influencia. Nossa. Então a epigenética veio para ficar e vai nos mostrar muito mais do que a gente atualmente já conhece. Teve uma paciente da Fran, que eu sempre uso de exemplo, né? Que obviamente eu não vou falar o nome, mas ela mandou uma foto pra Fran. Assim. E, gente, ela era igual. O filho era a cara dela. Ela mandou isso, é epigenética o quê, né? Eu nunca vou esquecer, porque era realmente uma semelhança. Quer dizer, os filhos vão se parecer muito mais com as mães do que com aquelas que doaram o óvulo, né? Então, isso realmente, a gente vê isso na prática, né? É Sabe verdade. que agora esse assunto, juro pra vocês, não lembro que dia foi, mas faz pouco tempo. Eu e o Eduardo abrimos num domingo o chat GPT pra perguntar se quando é ovodoação, ele tenha o DNA da mãe. A gente foi procurar. Sim. Eu disse, eu acho que não tem. Aí o Eduardo disse, eu acho que tem. A gente foi procurar. Eu não lembro por quê. Eu acho que foi no dia que a gente viu o filme Joy. Joy. Eu não assisti ainda esse Não filme. assistiu, é Tem que- fantástico. É maravilhoso. Maravilhoso. Parei ainda. E a gente tava nessa discussão, será que faz? Será que tem o DNA? Não tem? Porque, imagina como... Eu fiquei pensando, imagina eu como mulher, como eu iria me sentir se meu filho não tivesse meu DNA e nasceu de mim. É confuso, mas assim, agora vocês explicando dessa outra maneira, é tão... As pacientes trazem, tem muitas que falam assim, Fran, eu nem lembro se foi óvulo meu, se foi óvulo da vizinha, se foi óvulo doado. É meu filho. Uhum. Eu faço ele dormir, eu alimento ele, eu dou banho nele, eu crio ele. Ele é a minha vida, ele é meu dia, ele é tudo. Então, assim, se veio da célula, isso não passa na minha cabeça, isso não faz parte do meu dia a dia. E isso é importante que se fale com essas pacientes antes de tomar essa decisão, porque pode ser que isso vire um problema no futuro. Então, ela tem que se questionar antes de dizer eu vou seguir esse caminho. Vou contar para o meu filho ou não vou contar? Você precisa pensar sobre isso antes de passar por um processo de ovodoação. Porque pode ser que nunca te incomode, pode ser que um dia te traga algumas dúvidas. Mas se o filho quiser fazer o teste de DNA no futuro, ele vai saber que não... que tem alguma coisa diferente Sim, ali. sim. Né? Mas aí entra a interpretação daquela família, a interpretação daquela mãe a respeito de todo o processo que ela vai passar. Por isso que é importante que se encare o tratamento da ovodoação com a maior naturalidade possível. Eu vou tentar explicar para a paciente, a gente vai passar para a paciente todas essas informações que a gente está te contando. Só que essa paciente precisa ouvir desta forma. A gente estava vindo para cá agora no carro, a gente falou, uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é o que a paciente ouve e como isso vai entrar nela, né? Como é que isso vai bater nela? É Então, verdade.
todas essas informações. E assim, a respeito de qualquer tratamento, né? Ovodoação, fertilização in vitro, a gente vai trazer muita informação técnica e vai tentar ouvir a paciente. Também, às vezes, nas entrelinhas, né, das dúvidas que elas estão querendo nos trazer. Mas a ovodoação, eu tenho muita preocupação em ter muitos encontros com as pacientes antes delas tomarem essa decisão, para que se tirem todas essas dúvidas, para que se coloque na mesa coisas que nem parecem até absurdas. Vamos falar agora, vamos falar antes. É É o momento. o momento, a melhor é o momento. coisa. É agora que a gente temos este espaço para isso. É fundamental. Sabe uma coisa que uma vez eu escutei numa palestra da psicologia num congresso de reprodução humana, que eu nunca me esqueci, que é algo que às vezes a gente não se dá conta. Muitas pacientes que vão para a ovodoação se fazem perguntas, por exemplo, será que vai se parecer comigo? Essa é a principal pergunta. Mas praticamente todas as mães, mesmo sendo do próprio óvulo, vão se fazer a mesma pergunta. Quando nasce, verdade. não importa se é o meu óvulo ou de outro, eu vou olhar se parece comigo. E às vezes a gente coloca uma carga, porque o óvulo não é da paciente, mas essa é uma pergunta que está no psicológico de toda mulher. É verdade. Então, às vezes, é desmistificar. E às vezes a gente fala isso para a paciente e a paciente... É verdade, acho que eu me perguntaria isso de qualquer jeito. Então, esses encontros que a Fran estava falando são importantes para isso. Quer dizer, para essa pergunta não surgir depois, né? Se a gente tá tendo essas questões, se as pacientes de vocês têm essas questões, indo numa clínica séria, tratando com médicas sérias, bom, num laboratório sério, enfim, tudo direitinho, né? Como manda as regras. Vocês imaginem que eu descobri recentemente que agora tá numa onda no Brasil de grupos clandestinos para fertilização. Quando a gente acha que já viu tudo. Exatamente. Para reprodução. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. Como é que faz? Gente, tem grupos no Facebook, se vocês procurarem, tem a rodo. Grupo no Eu tenho Facebook medo do para Facebook. reprodução. Vai ser vai gravar isso assim. Eu tenho medo do É isso. Facebook. Virar um meme. Vai virar um Gente, meme. eu vi isso, eu fiquei chocada. Eu disse, a quantidade de problemas que pode dar aí. Porque tu pensa, a quantidade de irmãos que podem se relacionar no futuro. Até isso eu já não imagino muito como um problema, assim. Sabe que nos Estados Unidos dá para contratar sexo para reprodução. Isso, mas é exatamente isso, essa proposta Mas do grupo. mas nos Estados Unidos é legal, né? Tu pode ir numa Tem uma clínica galera que faz fazer de isso. graça por aí. Gente, mas e se os irmãos se relacionarem no futuro? Esse risco de doenças familiares, assim, não é. Eu tenho a Camilinha, que é minha amiga geneticista, ela fala que é muito mais mito do que real. Sério? Assim. É porque, assim, a gente carrega, né, a história que tinha linhagens longuíssimas de famílias que tinham uma doença e que daí perpetuavam, aquele gene recessivo que perpetuava. Mas o impacto de um relacionamento consanguíneo não é tão grande assim quanto a gente imagina. Não vai fazer tanto mal assim quanto a gente imagina. Eu acho que é mais psíquico mesmo a questão de se Muito perder loucura. completamente qualquer tipo de ordem, né? De qualquer tipo de padrão. Eu fiquei Sem chocada. critério. Não, É, não tem critério. vira o caos, né? Vira. É que eu atendi uma paciente lá dos Estados Unidos que contratou um cara 3 vezes. E eu nem sabia que isso podia, né? Ela, a paciente que me falou. Ave Maria. E o que Ela não aconteceu? engravidou. Não. Ai, gente, nem imagina. Vou transar contigo porque eu quero engravidar. Ai, que horror. Enfim, É. são as E coisas aí eu da fiquei vida. pensando, quando eu vi isso, eu disse, gente, se fazendo tudo pelo método tradicional, com a ciência do lado, já surgem milhões de questões, tu imagina? Mas a questão é, né? Muitas vezes, quando a paciente está no clandestino, ela não vai questionar, né? Ela sabe que ela está fazendo errado. Isso é uma coisa, quando a paciente tem culpa, né? Uhum. Agora, quando tá no meio, que é para estar tudo certinho, ela vai cobrar muito mais. Entra a Sim. qualidade de vida de novo, né? Mental, hein? A fertilização in vitro, atualmente, é o tratamento principal da medicina reprodutiva. É a nossa principal ferramenta, é a que mais vai trazer chances de sucesso para os casais. E, coincidentemente, é o tratamento que os casais fogem e se assustam e têm mais medo. Então, quando se vai numa consulta com um especialista, a gente passa muito tempo na consulta também explicando o processo passo a passo, para que aquele casal consiga entender que ele não é um bicho de 7 cabeças e que é um tratamento amigável, tranquilo e da mesma forma que o congelamento de óvulos, rápido.
né? O processo da fertilização in vitro, ele vai durar de uso de medicações, daquelas injeçõezinhas, das picadinhas de hormônios, cerca de 10 a 12 dias. E nesse período, da mesma forma, a mulher vai continuar vivendo a sua vida exatamente do mesmo jeito. Eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo no dia a dia dela, eu vou precisar que ela venha me ver a cada 2, 3 dias para fazer o acompanhamento de ecografias, onde eu consigo identificar as casinhas dos óvulos, os folículos crescendo. Ao final desse período, Só te interrompendo Fala. pouquinho. Agora uma curiosidade também. Eu vejo que vocês postam às vezes ali no Instagram. Ah, a casinha tá ótima Isso. pro bebê, né? O ambiente tá certinho. O que é isso? São Como é que coisas vocês veem diferentes, isso? coisas Tá. diferentes. Quando a gente faz um estímulo ovariano, o que eu quero enxergar na ecografia é o ovário e os folículos em crescimento. Eu não enxergo os óvulos, mas eu enxergo o folículo, que é a casinha do óvulo, que quanto mais esta casinha cresce, mais significa que o óvulo lá dentro está amadurecendo. Então, esse é o processo para captação dos óvulos, onde eu preciso que eles amadureçam para que eu consiga pegar este óvulo, juntar com o espermatozoide no laboratório e efetivamente fazer a fertilização in vitro, né, no laboratório. Quando a gente posta sobre a casinha do embrião, é diferente. Viu? Eu sou leiga. A casinha do embrião, o que que é? É o útero. Depois que nós temos o embrião formado, este embrião vai ser transferido para dentro do útero da paciente e ele tem que ter um momento ótimo, que é o que a gente chama de janela de implantação. Então, da mesma forma que a Carla falou no início, em que é uma orquestra que tem que estar muito afinada, na reprodução humana a gente tem que reproduzir todos esses passos de uma forma muito afinada também. Então, o processo de captação de óvulos, de indução da ovulação, é o primeiro passo da fertilização in vitro, e o processo da transferência do embrião é efetivamente a finalização do processo, em que 10 dias depois eu vou ter o resultado positivo ou negativo. E algo muito legal que a gente tem sempre priorizado na clínica, porque tem vários protocolos para preparar essa casinha, para preparar o útero. Na verdade, 2 grandes caminhos que a gente pode escolher. Um deles é, bom, eu vou fazer tudo medicado. Eu vou comandar como esse endométrio, que é a partezinha de dentro do útero que vai receber o embrião, como vai se desenvolver. Em pacientes, por exemplo, que estão na menopausa, esse é o único caminho. Eu preciso dar hormônio porque essa paciente não produz mais hormônio. Mas a grande maior parte das nossas pacientes, elas ainda ovulam, ainda conseguem desenvolver o seu próprio endométrio a partir dos seus próprios hormônios. Então, a gente chama esse tipo de ciclo natural. Quer dizer, eu vou me utilizar do próprio organismo da paciente, eu não preciso usar um monte de medicamento, né? Então, é muito mais amigável, eu só vou acompanhar na ecografia, por isso a gente faz tantas ecografias, às vezes faz exame de sangue também, para encontrar essa janela de implantação que a Fran estava falando, que às vezes é um pouquinho mais desafiador, se não sou eu que estou no comando, é o corpo da paciente, eu preciso entender exatamente. Então, pra botar de volta, tem que ter um período exato. É uma janela de implantação. É um momento ótimo em que o útero está receptivo àquele embrião. Que no ciclo medicado, eu que vou controla. fazer, quer dizer, eu vou controlar, exatamente, eu tenho todo o controle. Eu vou dar o medicamento da fase inicial, eu vou dar um medicamento para sincronizar, eu vou lá e coloco o embrião. É muito mais fácil pra gente, mas a gente não quer o fácil, a gente quer o melhor. Então, quando é possível, a gente sempre se utiliza de ciclo natural, em que a paciente, né, que tá no comando, é o ovário que tá no comando, e a gente sabe que quando possível, o ciclo natural, ele está relacionado a menos complicações no final da gravidez. Sério? E uma coisa, sim, e a gente fala, pode parecer óbvio, mas não é. O que a gente sempre quer é que as famílias tenham um bebê saudável em casa. Muitas vezes a paciente vai chegar querendo, eu quero engravidar. O nosso papel é ser prudente, sem ser lenta jamais, a gente não quer perder tempo, mas a gente quer olhar para aquele casal que está chegando na gente, ter o seu bebê saudável em casa e um simples preparo de endométrio para receber esse embrião
pode acabar impactando em, às vezes, ter um bebê um pouquinho mais prematuro ou poder levar o seu bebê diretamente para casa. Então, a gente sempre está muito atenta aos detalhes, a tudo que os estudos estão mostrando, de novidades e os melhores caminhos, sem dúvida nenhuma. Nossa. Isso entra também como fator o número de embriões em que nós vamos transferir. Porque um grande mito da fertilização in vitro, da reprodução humana, é a gestação gemelar. Muitos casais já chegam nas consultas e me dizem, eu não quero ter gêmeos. Ou ao contrário, eu quero ter gêmeos. E aí eu venho É com muito balde. fácil, assim. E aí eu já venho com um balde de água fria, né? Porque nós buscamos na reprodução exatamente isso, um bebê saudável em casa. E a gestação gemelar, eu sempre digo que são emoções, mas também complicações dobradas. Então eu sempre vou insistir para aquele casal que nós façamos a transferência única de embrião, um embrião por vez. Mas obviamente que eu tenho uma legislação para guiar as minhas condutas e até para eu conseguir explicar para o paciente o que pode e o que não pode. Então, legalmente falando, até 37 anos, a paciente pode, por lei, optar por transferir no máximo 2 embriões por vez. Acima de 37 anos, essa paciente pode transferir até 3 embriões por vez, desde que não sejam embriões biopsiados, em que eu tenha essa análise genética. Porque acima de 37 tem mais chance de algum deles dar problema. Como eu tenho uma qualidade de óvulo menor, eu tenho uma qualidade embrionária inferior e com isso eu trago uma chance de gestação menor. Ou seja, o risco de eu ter uma gestação múltipla com mais de 37 anos vai ser menor do que com menos de 37 anos. Entendi. Mas, independente da idade, nós sempre vamos buscar uma gestação de qualidade, até para o nosso colega obstetra poder cuidar bem dessa paciente. A gente tem muito esse contato muito íntimo com o colega obstetra para que seja uma gestação tranquila e saudável. Então, é importante que o paciente saiba desta possibilidade de que a gente pode, sim, optar por transferir um só embrião. Isso, às vezes, tranquiliza muitos casais que não buscam a reprodução assistida porque têm medo da gestação gemelar. E Isso eles é um mito. É um mito, eles já veem assim, eu não quero gêmeos. Ótimo, eu também não. Eu quero um por vez em casa. Então eu posso e eu tenho muito controle quanto a isso. E é interessante que eu tenho muito mais controle numa fertilização in vitro do que num namoro programado, em que normalmente a gente usa indutores da ovulação via oral, em namoro programado, em que essa paciente pode ovular 2 ou 3. E neste cenário eu não tenho controle algum. Se esta paciente ovular 3, ela pode engravidar de 3. Então, a baixa complexidade também traz alguns riscos que às vezes não são tão falados assim. A gente acaba menosprezando, um tratamento de baixa complexidade. Calma lá, vamos olhar com bastante atenção esse cenário, porque eu posso ter surpresas. E eu tenho uma curiosidade que eu sempre conto quando a gente fala sobre o controle, né? Eu digo, a gente tem controle até certo ponto. Sim. Eu tenho 2 pacientes que são de Bento, que transferiram um único embrião. E o que o embrião fez? Se dividiu. Não, isso não é possível. Sim, Não 2. acredito. 2, aquela... É impossível o embrião fazer isso. Então, Não falta nada no bebê. Daí, Não. a diferença... Não, tem material para todo mundo. Tem para todo mundo. E aí, Chocada. esses gêmeos, diferente da grande maior parte dos gêmeos de fertilização, que são gêmeos diferentes, que são os bivitelinos, esses são univitelinos, são gêmeos idênticos, porque eles vêm do mesmo material, mas é sempre uma surpresa, quer dizer, transfere um, chega lá e tem 2 saquinhos gestacionais. Nossa, Aí eu entra não de sabia. novo naquilo que eu digo sempre: existe um grande pedaço da vida que a nós cabe. Existe um outro enorme, que aí não sabemos exatamente quem comanda, e aí cada um vai trazer consigo as suas crenças. Tá, e se botar 2, ainda pode virar 4. Pode. Há uns 10 anos, até eu lembro quando eu estava na residência em São Paulo, coloca aí 2010, 2011, nós podíamos transferir 4 embriões. E, então, assim, Mas ele só se divide em 2. Ou ele pode se dividir em mais. Poder Porque pode. tem gêmeos que são 3, que são todos É, iguais, mesmo. né? Mas assim, né? Aí a gente tá lidando com estatísticas que são realmente mas assim, muito antigamente eu tô falando de 2010, 2012. Que nem é tão antigamente assim. Né, para vocês entenderem a velocidade com que as coisas mudam na reprodução. É muito rápido. Nós tínhamos uma taxa de gemelaridade muito maior do que nós temos agora, porque nós transferíamos mais, porque nós não tínhamos técnica de congelamento de embrião tão boa quanto agora. Então,
Agora, como eu consigo congelar bem e garantir aquela saúde do embrião que eu preciso no descongelamento, eu tenho mais segurança. E aí eu consigo transferir com calma, um de cada vez, ter gestações mais saudáveis, né, desfechos obstétricos melhores. Então, a gestação única é o nosso foco, embora algumas pacientes já venham com alguns pedidos a mais. Mas aí, conversando, eu digo para as pacientes assim: esse é o problema que eu quero ter contigo. Eu tenho um monte de embrião, quantos eu vou transferir? Vamos discutir? Eu quero ter esse problema com Que tem elas. outros antes de chegar nesse ponto. Esse é o problema que eu quero ter. E uma coisa bem importante também que eu acho do que a Fran falou é do avanço da reprodução humana, né? Quer dizer, se você vier numa consulta agora e talvez daqui a 6 meses, já vai ser uma fala diferente. Porque tudo anda muito rápido, a gente está sempre buscando o melhor protocolo, a gente trabalha com o melhor laboratório, sabe que está em ótimas mãos. Então, se surge algo novo que realmente mostre que tem eficácia, a gente vai se utilizar. Então, o discurso muda nesse sentido, que a gente vai estar sempre tentando melhorar, sempre, né, com medicamentos, protocolos, individualizando. Então, isso tudo é muito dinâmico, né? Não é moda, são trabalhos, evidências que realmente mostrem que aquilo faz diferença. E muitas vezes o paciente, mas eu ouvi uma coisa de um médico, outra coisa de outro. Eu sempre digo, na medida do possível, porque a grande maior parte dos nossos pacientes não são médicos, apesar de terem alguns médicos. E mesmo os médicos não conhecem tanto da área da reprodução. Eu não vou querer que o paciente saiba tudo, mas tem que entender. Tem que entender. Não entendeu? Eu explico de novo. Eu literalmente desenho. Mas por que tá escolhendo esse protocolo? Por que tá escolhendo esse medicamento? Por que tu quer que eu congele todos os embriões antes de transferir? Por que tu quer que transfira um? Por que tu quer o ciclo natural? Pergunte. A gente explica muita coisa, também não quer deixar o paciente sobrecarregado, mas se há dúvida, pergunte, porque a gente vai responder e tentar esclarecer da melhor forma possível. O caminho precisa fazer sentido. Eu sempre digo assim, reprodução humana é diferente de um casal que vem consultar comigo por uma amidalite e eu vou dizer, você vai tomar este antibiótico, quer você queira, quer você não queira. Reprodução humana é diferente. Eu tenho muitas possibilidades. Eu não vou obrigar o casal a seguir um protocolo porque... Não, nós vamos conversar, eu vou dar as opções. Aqui eu tenho esse desafio, aqui eu tenho esse benefício e juntos a gente vai construir o caminho. Por isso que é importante que entenda, que me ajude na construção. Exatamente sobre isso, feita bastante do Google, né? Que critérios que são levados em conta para decidir qual vai ser o caminho? Inúmeros. Por isso, o tratamento de medicina reprodutiva bem feito precisa ser individualizado. Eu preciso conhecer desde a tua história familiar até a tua história e a história do teu parceiro. Nós estamos falando de um casal, são 2 pessoas. Eu não posso olhar só para ela, ou só para ele, ou só para um dos membros do casal. Nós estamos falando de 2 pessoas que vão trazer histórias diferentes. Então, eu tenho protocolos, logicamente que eu tenho, a medicina precisa ter bases teóricas bem fundamentadas em ensaios clínicos e trabalhos. Agora, como eu vou adaptar este protocolo para a minha paciente, para a realidade da minha paciente? E aí eu falo muito sobre a questão da estatística. Eu recebo muitas perguntas. Tá, mas então qual é a chance de eu engravidar? Eu tenho um número, a medicina reprodutiva me traz este número. Só que, vamos lá, o nosso perfil de paciente é mulheres acima de 40 anos, onde as chances de gestação não são tão altas assim. Agora, como é que eu vou chegar para uma paciente lá de 42, 43 e dizer, olha, você tem 15%, 20% de chance de sucesso? E dizer, é isso. Não, peraí. Eu estou falando daquela paciente, eu não estou falando da estatística geral de mulheres com mais de 42 anos. Se para aquela paciente eu conseguir fazer dar certo, ela é o meu foco, ela é a minha paciente. Então, o número, a estatística, o percentual de sucesso, ele tem que ser analisado com muito cuidado na medicina reprodutiva. Porque, de uma forma geral, a gente tem taxas de sucesso que dão mais errado do que certo, o beta positivo. Porque há medicina reprodutiva em qualquer lugar do mundo. Então, a individualização é mandatória em tratamentos de reprodução humana. Vamos falar um pouquinho agora das histórias reais do dia a dia de vocês, tá?
que vocês têm pra me contar, assim, agora que vocês me falaram isso que o embrião se divide no meio, assim, eu não vou dormir hoje à noite pensando. Imagina que eu não dormi até que nasceram os dois e eles eram iguais, de verdade. Porque Eu assim, lembro da cara. E eu fiquei assim, nossa, só tinha um embrião, como é que tem dois? não, Sim, sério. me dá um pânico, né? Sim, claro que a chance de acontecer um erro, a gente, em princípio, é zero, né? Mas na hora que acontece Seres contigo... humanos, né? E o que mais de histórias reais que vocês têm pra me contar? Ah, eu tenho muitas histórias. Agora, final do ano passado, teve um casal queridíssimo. Ela com 41 anos, me procuraram, acho que deve fazer início do ano passado. Ela já tinha um aborto, partimos para fertilização in vitro. Ela formou 2 ou 3 embriões de qualidade ruim. Ela já tinha uma reserva ovariana super baixa e não atingiu a gravidez. E aí eu conversei com ela sobre as possibilidades, né? Nós poderíamos passar novamente pelo todo o protocolo de fertilização in vitro, fazer análise genética dos embriões, ou poderíamos ir para a ovodoação, em que o tratamento ia trazer uma chance de sucesso muito mais alta. E para aquele casal fez muito mais sentido eles buscarem a ovodoação. Demorou até a gente conseguir achar a doadora que se adaptasse para eles, né? Que casasse com o que eles queriam. Achamos, formamos os nossos embriões e eu comecei o protocolo, então, para preparo da casinha, né? Do útero para receber o embrião. No meio do protocolo, eu falei, eu não gostei do teu. Porque, assim, para cancelar, eu não tenho muito pudor. Assim, se eu não gosto, eu vou dizer, olha, a gente não vai seguir porque tem que estar perfeito. Eu falei, a gente vai parar. A gente vai parar e eu vou pedir mais um exame porque eu quero ver teu útero melhor. Fiquei encasquetada com uma imagem que eu vi. Tudo bem, pedi o exame. Um dia antes do exame, ela falou, ai, Fran, me deu um negócio, fui fazer um beta. Ela engravidou espontâneo. Não acredito. Tem os seus embriões de óvulo doado congelados e ela está gravidíssima, já está no seu pré-natal, Ai, feliz que da legal. vida. Então, essa é uma coisa, uma frase muito importante em reprodução humana. Vamos tomar muito cuidado com o nunca, né? E se tu tivesse seguido o protocolo, Pode ser que ela tivesse engravidado de gêmeos. gente, Pode ser, loucura. pode, isso tudo pode acontecer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com dizer, não, é impossível que você vá engravidar espontâneo. Uhum. Quem somos nós para ser É tão verdade. categóricos assim? Eu posso explicar que eu estou num momento em que eu tenho mais ou menos chance de que as coisas aconteçam naturalmente. Mas o nunca e o sempre tem muito peso em reprodução humana. Acho que tem que tomar bastante cuidado. Nossa. Eu tenho uma paciente, eu até contei essa história ali no Instagram, né? Uma paciente de 50 anos que fez 7 transferências em outra clínica. 7. A paciente chegou para mim, disse: olha, a médica queria tirar minhas trompas, disse que eu era o problema, que os embriões eram bons, e enfim, eu não quis tirar as trompas, eu achava que não era o problema, resolvi buscar uma outra opinião. Bom, então fomos lá, fizemos o tratamento, né? Conseguimos 2 embriões para ela. E disse, bom, uma paciente que passou por 7 transferências, a gente sempre faz transferência única. Mas, né, com esse histórico, ela queria transferir 2, até eu topei. O que aconteceu? Os dois. Gente, 50 anos, gravidez gemelar. Assim, é óbvio que eu fiquei feliz, né? Mas ela Porque levou um susto. eu levei susto. A paciente ficou feliz, porque ela estava feliz da vida, né? A médica, né, disse até, assim, de uma forma bem enfática, assim, que ela era um problema, né? A paciente chegou bem chateada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala com o paciente o que está passando, até porque ela não era o problema. Ela engravidou de gêmeos no primeiro tratamento que ela fez com a Nossa, gente. tem mais isso ainda, né? Que, Só que que o eu não médico queria pode... que ela tivesse engravidado de gêmeos com 50 anos, porque é uma gestação de muito risco. Então, eu digo a take-home message. A gente confia no nosso laboratório. Eu não estou dizendo que os outros não são bons. Mas a gente sabe que o nosso laboratório realmente, com o nosso cuidado clínico também, que a gente está sempre olhando o detalhe, sempre cuidando de tudo, a gente acaba tendo esse tipo de desfecho que a gente sabe que é mérito de muito trabalho, muito esforço. Tem algumas histórias que marcam, né? Eu lembro de um casal em que ela tinha uma reserva ovariana baixíssima. Era uma paciente jovem, essa fez toda a diferença. Ela tinha 35, 36 anos, faz tempo esse caso já. E ela teve uma resposta ovariana
muito pobre. Acho que ela respondeu com 2 folículos, né? Então, ela teria a possibilidade de, no máximo, ter 2 embriões. Por ela ser jovem, eu dividi com o casal a possibilidade de nós pararmos aquele ciclo e tentarmos um novo estímulo para ver se ela podia responder melhor. Eu conversei muito com o casal e ela me olhou assim, eu nunca vou esquecer, porque foi bem impactante. Ela falou assim: doutora, eu sinto que eu estou fazendo o certo e a gente vai seguir. E nós fizemos um ciclo com transferência a fresco. Esse bebê já deve ter uns 6 anos, eu acho, 5 Que é anos. isso, transferência fresca? Existem 2 formas de fazer a transferência do embrião. Eu posso fazer um ciclo de estímulo ovariano e transferência neste mesmo momento, capta os óvulos, forma o embrião, 5 dias depois eu transfiro. Ou eu posso, eu estimulo o ovário, formo o embrião, congelo o embrião. E aí eu faço o preparo do útero, né? Então eu tenho 2 protocolos: transferência a fresco, que é no mesmo ciclo, ou transferência de embrião congelado. Atualmente, o nosso carro-chefe é transferência de embrião congelado. Por várias razões técnicas, a gente acaba preferindo e por segurança do tratamento. Mas especificamente naquele caso, por ela ter uma reserva ovariana que não iria me dar um hiperestímulo, que é uma preocupação que nós temos, nós optamos então por fazer a transferência a fresco. E ela engravidou, né? Ela formou um embrião, ela teve um óvulo maduro, um embrião, transferiu aquele embrião e as coisas foram muitíssimo bem. Então, como é importante dividir a informação com o paciente e ouvir o paciente. É Porque, verdade. às vezes, não é bobagem, não é bobagem, é sentir aquele momento, como é que as coisas todas estão andando. E ela estava muito segura de que aquele era o caminho e tá aí o resultado. Que legal. E um assunto que eu queria tocar com vocês também é o quanto a reprodução assistida, Humano Os assistida. 2 estão corretos. Ah, tá. E o quanto isso traz de possibilidades para casais homossexuais também, né? Ah, isso é muito E um importante. tempo atrás não era possível, né? Um casal homossexual só podia pensar em ter filhos adotando. Né? Isso. E queria que vocês falassem um pouquinho da realidade de vocês com os casais e o quanto isso deve trazer de alegria para eles mesmo, né? De possibilidades, assim. Eu acho que é algo que tem aumentado, sem dúvida nenhuma, acho, não é algo que tem aumentado cada vez mais, né? E a gente atende muito e tem inúmeros casos. Claro que a gente atende muito mais o casal homoafetivo feminino, porque é mais fácil, né? Não significa que o masculino não seja possível, né? Muito pelo contrário, estamos prontas e preparadas para receber qualquer formato de família que a gente possa ajudar. Mas o feminino, como tem o óvulo e tem o útero, eu só preciso do sêmen, né? Quer seja no formato inseminação, quer seja no formato fertilização, porque a mulher tem as 2 possibilidades, né? Então, eu posso inseminar uma, em que a mesma parceira, então, vai ser o óvulo e vai ser o útero. E a fertilização, que é o que a gente mais faz, que é compartilhada. Quer dizer, uma das parceiras vai doar o óvulo para fazer a fertilização e a outra vai receber o embrião e gestar. É bem legal. Esse é o método ROPA. É o que a gente mais faz Que dentro legal. Aí as duas Participam de uma forma legal. muito ativa de todo o processo da gestação. A grande dificuldade nos casais homoafetivos masculinos é que eles precisam da barriga solidária. E isso a gente tem uma certa dificuldade de encontrar. Mas eu tratei agora um casal em que um dos parceiros tinha 3 irmãs, eu acho, 2 irmãs. E aí uma delas já tinha tido filhos e veio pronta para participar do processo. Que legal. Então um deles doou o sêmen. E a que tinha a irmã que participou com a barriga, e agora a gestação já está andando, assim. São histórias lindas de participar. E eles nos mandam depois do chá revelação, a gente acaba participando, assim, nos bastidores de muitos momentos felizes desses casais. Então, a forma que a medicina reprodutiva traz de possibilidade para os casais homoafetivos mudou radicalmente a qualidade de vida desses casais. Com certeza. Porque agora eles conseguem formar a sua estrutura familiar de acordo com o desejo deles, né? E tem também, além dos homoafetivos, a produção independente, que a gente tem atendido cada vez mais. E eu atendi agora a primeira vez uma produção independente masculina. Isso é mais raro. Ele veio procurar de Recife, né? Veio tratar aqui com a gente. Então, aí também, né? Sendo homem, eu preciso da barriga solidária, o útero de substituição, e preciso dos óvulos doados. Ele acha que as gaúchas são lindas, né? E são ótimos óvulos, e nós conseguimos um óvulo bem lindo mesmo.
mesmo, e funciona super bem. Só que o que a gente precisa, às vezes, ter um pouquinho de paciência, né? Envolve, às vezes, um pouquinho de burocracia, mas a gente vai junto em cada etapa, a gente realmente segura a mão e vai seguindo, porque a gente está muito comprometido com todos os tipos de casais ou de pessoas que vêm com a ideia de produção independente também. E sobre isso de fazer sozinho, né? Esse processo. Por exemplo, eu sei um pouquinho da história, né? Mas assim, ele veio procurando um tipo de mãe específica. Uhum. Como que funciona esse processo para vocês encontrarem isso? Ele vai preencher um formulário com as características físicas que ele busca, que ele quer. Então, eu gostaria da cor do cabelo, tal, tipo de sangue, né? Então, ele vai ter um questionário em que ele vai colocar o que ele mais gostaria. E com isso, através desse formulário, nós vamos então em busca de uma doadora que consiga atender a essas características físicas. Da mesma forma que uma ovodoação, qualquer ovodoação vai funcionar dessa maneira. Vai ter paciente que vai dizer assim: Fran, para mim tanto faz o tipo de sangue, se o cabelo for assim. Depende de cada casal, de cada história, do que para eles importa. Então, seja a produção independente, seja o formato mais tradicional, a ovodoação vai funcionar da mesma maneira. Que legal. É bem Nossa. legal. Eu queria que a Carla contasse um pouquinho da história dela com a reprodução, né? A minha história pessoal, Isso. então, eu confesso que eu até tinha um pouco de dúvida sobre o meu desejo da maternidade ou não, porque como eu já falei um pouquinho antes, eu realmente acredito que a mulher pode expressar a maternidade de muitas formas. Acho que a gente tem esse potencial. Mas, enfim, né? Muitas vezes a gente vai seguindo, né, o script da vida, e eu disse, bom. Eu tinha a questão da idade, né? Como pelo menos alguém que trabalha em reprodução, eu sei que isso começa a pegar um pouquinho. Então eu disse, bom, é um momento de eu decidir se eu, né, quero ou não Quantos ser anos mãe. tu tinha? Eu tinha 32. E eu sempre falo para os pacientes que é uma ótima idade para começar essas tentativas, porque se tiver algum problema, tem tempo ainda de ter bons desfechos com tratamento. E eu segui as minhas próprias orientações. Então, com 32 anos, em 2014, eu tive 2 gestações. E as 2 gestações terminaram em aborto. E é muito curioso, né? Eu sou uma pessoa bem espiritualizada, eu acredito, né, em muitas leis, em muitas coisas, e uma delas é que o aborto de repetição, para mim, desde que eu era aluna de medicina, de alguma forma me pegava, assim, aquilo me chamava atenção. Nossa, como é difícil as perdas, e eis que foi o que aconteceu comigo. Então, eu engravidava. E acabava tendo uma perda bem cedo, assim, bem precoce na gravidez. E é muito duro, eu sempre digo, quando a gente vira a chave, né? Eu passei de médica para paciente e muda completamente a visão, né? Por mais que eu soubesse, a gente sabe que pode acontecer, enfim. Mas aí a gente já estava com o Dr. Nilo, né, que é maravilhoso e é uma referência, sempre foi uma referência em aborto de repetição. Então, nada nessa, eu não acredito no acaso, eu acredito que todas as coisas acontecem por um motivo. Então, se coisas tristes e desafiadoras acontecem comigo, eu acredito que era porque tinham que acontecer. Então, o Dr. Nilo já estava na minha vida, eu fui consultar com ele, acabei fazendo um diagnóstico de trombofilias. Que era, em princípio, que causavam os abortos. E para quem tem trombofilia, a gente precisa fazer aquelas injeçõezinhas, que são as injeções de enoxaparina, que tem que fazer todos os dias durante toda a gravidez. Quando essas perdas acontecem, essa semana eu atendi um aborto de repetição. Por mais que a gente tenha, sempre que tem empatia, quando a gente passou por aquilo, é Com diferente. certeza. E quando a paciente cada paciente que me fala, eu consigo enxergar muitas semelhanças. E uma delas é, não, eu tive os abortos, de repente a maternidade não é para mim. Eu já tinha dúvidas antes. Aí tu já fica se questionando. Exatamente, mas na verdade, muitas vezes, isso é uma armadilha da nossa própria psique para não passar por mais dor, mais medo. Só que aí, deixar de realizar um sonho é a pior coisa que pode acontecer. Então, a gente tem que, muitas vezes, trabalhar e tratar e seguir, né? Então, bom, tenho trombofilia, tenho que usar enoxaparina. Eu lembro, eu vou tentar mais uma vez. E eu vou ir com todas as ferramentas que eu tenho. E vou acreditar que vai acontecer o que tem que acontecer. Mas, nesse meio tempo, eu comecei a sentir
uma dor na menstruação, que eu sabia que era endometriose. Eu falei, gente, tô com endometriose. E uma dor que começou assim, subitamente, e eu sabia aonde era o foco da endometriose. Quando eu fui fazer o exame, eu disse, pode procurar, que tem um foco em cima da bexiga, do ladinho direito, que é Nossa. onde eu sinto dor quando eu vou fazer xixi, quando eu tô menstruada. Eu, assim, né, uma consciência corporal de quem conhece, tava lá o foco de endometriose. Acabei fazendo cirurgia da endometriose também, porque eu tinha sintomas, tinha dor. E fiz esteroscopia, tinha endometrite, que é outro diagnóstico que a gente precisa tratar. Então, eu passei por Nossa. algumas belas experiências na parte reprodutiva. E aí, acabei induzindo ovulação, a Fran acompanhou as ecografias, né? Tipo, vamos ali, entre uma paciente e outra, já dá uma olhada, estava crescendo. E eu, sim, nunca tive grande dificuldade para engravidar. Então, eu fiz a cirurgia no outro ciclo. Eu acabei engravidando, fiz as injeções, mas assim, quem passa por abortos, as primeiras ecografias, assim, eu lembro de N pacientes me contando e eu sei como é que é o medo, né? Quando tem o batimento, será que vai parar? Será que não vai parar? Será que vai estar lá? E quando eu fiz a ecografia, até vou me emocionar se eu falar muito, quando eu fiz a primeira ecografia, que eu vi ela se movimentando, foi Nossa. inexplicável, assim, porque foi batalhado. Eu vou me emocionar. Foi. E hoje, pensando nela, ela é o maior tesouro que eu tenho na minha vida, né? Acho que tudo que eu passei, eu passaria mais 1000 vezes, se fosse para ter uma preciosidade que é a minha filha. Então, essa é a mensagem para todas as pacientes. Cuidado com as armadilhas que a gente se coloca, de repente não é para mim, de repente eu não vou ser mãe, são obstáculos, muitas vezes, que vão impedir de realizar um sonho que é maravilhoso e vale muito a pena.